Isabel era uma jovem corajosa e decidiu explorar uma antiga casa abandonada em sua cidade, conhecida por ser assombrada. No sótão, ela encontra uma tábua Ouija empoeirada e aí, movida pela curiosidade, ela começa a usá-la. Ao fazer contato com o espírito perdido, Isabel sente o ambiente esfriar e uma presença invisível se aproximar. Percebendo o perigo, ela ajuda o espírito a encontrar paz e encerra a sessão fechando o portal. Ao sair de casa, Isabel entende que o mundo espiritual exige respeito e cuidado, porque certas portas, uma vez abertas, podem nunca mais ser fechadas. A última compra de Silvio Santos na internet foi uma tábua Ouija. Você já ouviu falar? Você conhece? Já ouviu alguma lenda? Olha, a minha, ela fica guardada, envolvida ali em um tecido, e eu só uso ela em alguns casos. Mas hoje eu vou te falar tudo sobre a tábua Ouija, então você vai saber de tudo. Tá chegando aqui agora, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Meu nome é Kélida. Inscreva-se aqui no nosso canal, deixa seu like no nosso vídeo, coloque aqui nos comentários de onde você está me assistindo. E se você quer uma orientação espiritual feita por mim, os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Eu atendo você com muito carinho, onde você estiver. Então me encaminhe uma mensagem no WhatsApp que eu tô te esperando, e também acesse o nosso site. Se você quiser agendar o seu horário comigo, os links estão aqui na descrição do vídeo. Lá você vai saber tudo como você faz para ser atendido ou atendida por mim. Então, desde já, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal. Gente, o neto do Silvio Santos como é o nome dele? O Thiago Abravanel, falou para alguns portais de notícia que a última compra dele foi uma tábua Ouija. E no contexto espiritual, ela é vista por muitos como um portal para o mundo dos espíritos. Esse aspecto espiritual é o que torna a tábua um objeto de fascínio, só que ao mesmo tempo de algum receio. Hoje eu vou te falar tudo sobre esse tabuleiro e para que ele é usado, para que as pessoas utilizam a tábua Ouija. Será que ela é perigosa? Bom, vamos começar então o nosso vídeo, porque olha só, a tábua Ouija, ela é tradicionalmente utilizada como uma ferramenta para comunicação direta com os espíritos. Aqueles que acreditam na sua eficácia, eu particularmente acredito, né, gente, afirma que ela permite que os espíritos dos mortos, entidades espirituais ou outros seres do plano astral possam se comunicar com os vivos. Eu já fiz isso várias vezes. Essa comunicação ocorre através do movimento ali de uma prancheta. Eu vou colocar aqui a imagem no ar para vocês. E ela desliza sobre letras e números da tábua para formar palavras e responder perguntas. E agora eu pergunto, o que o Silvio Santos queria com uma tábua Ouija? Sabe por quê? Ela abre portais e comunicação. Então, muitos espiritualistas e ocultistas consideram a tábua Ouija como um portal entre o mundo físico e o espiritual. E aí, ao usar a tábua, gente, acredita-se que os participantes que estejam na mesa estão abrindo uma porta que permite a entrada de entidades espirituais em nosso mundo. Por isso, a tábua requer grande cautela e respeito. Por quê? Porque nem todas as entidades que se manifestam na mesa, elas são benevolentes. E aí você me fala, Kélida, tem algum risco espiritual? Eu vou te falar algumas coisas que geralmente algumas pessoas associam ao uso da tábua Ouija. Quando a gente fala da tábua, né, gente, tem alguns riscos espirituais, principalmente para quem não tem nenhuma prática com o ramo espiritual, com esse segmento. O uso da tábua, ela é frequentemente associado a certos riscos espirituais. Então, se você não tem prática, nunca usou, cuidado, não use. Comece a entender primeiro, porque algumas entidades maliciosas podem ser atraídas, podem querer enganar você. Algumas dessas entidades, elas podem até mesmo fingir ser espíritos benignos
ou até mesmo se passar por entes queridos falecidos para manipular você. Então você precisa tomar cuidado, não é sair por aí utilizando, não é comprar e usar, tá? Olha, a questão 2 são as possessões espirituais. Existem relatos de pessoas que após usar a tábua Ouija experimentaram eventos de possessão espiritual, onde uma entidade, possivelmente ali negativa, tenta tomar o controle do corpo ou da mente do indivíduo, da pessoa que está ali na mesa manipulando e que não tem experiência. Energia negativa. O uso impróprio da tábua pode atrair energias negativas para o ambiente, gente. Isso resulta em uma sensação de opressão, de medo ou até mesmo de manifestação de fenômenos paranormais indesejados, como objetos que movem sozinhos, ruídos inexplicáveis ou até mesmo sonhos perturbadores. E aí agora eu tenho uma história particular para contar para vocês. Por que eu sempre falo para vocês terem cuidado com o uso de objetos espirituais, de mesas espirituais, se não tem essa preparação? Quando eu era criança, olha só, contei uma história lá no começo, mas agora eu vou contar essa. Quando eu era criança, nós tínhamos a mania de fazer o jogo do copo. Eu sei que talvez você deve conhecer essa história aí. Aquele jogo do copo que a gente bota e o copo vai respondendo. Você já brincou com isso? Você conhece alguém que já brincou com esse tipo de objeto? Então, gente, uma vez nós nos reunimos na casa da minha tia e a gente começou a brincar com aquele copo. E aí, tudo bem. Passou um dia, passou 2. Quando é fé, as portas dos armários começaram a bater. Elas abriam sozinha. Ela, gente, abria. Era um barulho, ela fazia pá, assim, sabe? Abria. E era um susto. E parece que os talheres estavam caindo. Enfim, foi muito perturbador. Só pra você ter uma ideia, a minha tia teve que mudar de casa. Por isso que eu falo pra vocês, você, para manusear isso, você precisa ter preparação espiritual e proteção. Aí eu fico me perguntando, será que ele comprou essa tábua só para uma curiosidade ou será que ele queria alguma resposta espiritual ou uma resposta do além, né? Então, para você poder manusear essa tábua ali com proteção e do jeito certo, vou te falar só algumas coisinhas que é preciso. Primeira coisa, você precisa estar em um lugar onde você está seguro, precisa fazer preces e invocações, pedir proteção a guias espirituais, anjo de guarda e outras entidades benevolentes antes de iniciar a sessão. Você precisa da criação, né, de um círculo de proteção. Alguns praticantes costumam desenhar um círculo de proteção ao redor da mesa, né, com sal, ou até mesmo ao redor dos participantes para evitar a entrada de energias ou entidades negativas. Encerramento adequado. Você não pode abrir uma tábua Ouija e não encerrar da forma certa. Então é crucial você encerrar a sessão corretamente, agradecendo aos espíritos que se comunicaram e pedindo que retornem ao seu lugar de origem. E aí o que você tem que fazer? Você fecha o portal, né? Terminou, fecha o portal. Outra coisa, sente essa energia a pessoa que tem uma maior influência psíquica e até mesmo sensibilidade. Então, pessoas que têm sensibilidade psíquica e mediúnica, elas podem ser mais suscetíveis a experiências intensas ali durante o uso da tábua, né? Então, quando nós que somos médiums usamos, nós podemos sentir a presença de espíritos mais fortemente, até mesmo captar mensagens de forma mais clara. Só que, no entanto, essa sensibilidade também pode se tornar mais vulneráveis a energias negativas. E aí que eu sempre falo para vocês que a gente tem que tomar cuidado, né? Existem algumas crenças que são um pouco divergentes aí do uso, né, da tábua, porque enquanto muitos espiritualistas veem a tábua Ouija como uma ferramenta legítima de comunicação espiritual, há também aqueles que consideram perigosas, né, principalmente referente a pessoas que não sabem utilizá-las. Então, algumas tradições religiosas condenam o uso da tábua, considerando uma forma de necromancia ou até mesmo invocação ao demônio, quando a gente fala aí do lado cristão, mas não é nada disso, né? O uso da tábua
deve ser feito de forma responsável e consciente, seja ela como uma ferramenta espiritual ou até mesmo como um objeto de curiosidade. O uso da tábua, ele deve ser abordado com responsabilidade e com muito respeito. Claro, eu sei, existem muitas histórias assustadoras e divergências, né, que surgem a todo momento, até mesmo por falta de conhecimento ou pelo uso inadequado da tábua, né? Portanto, se você deseja explorar o lado espiritual da tábua Ouija, a primeira coisa que você deve fazer é ter uma preparação adequada, buscar a orientação de alguém. Não use a tábua sozinho ou sozinha. Lembre-se sempre que o lado espiritual, ele tem sempre as duas faces. O território espiritual, ele é sempre muito vasto, ele é muito cheio de mistério, com potenciais, gente, tanto para descoberta quanto também para ali o lado que você tem que ficar com o pezinho atrás, né? Então, gente, a tábua, sim, ela representa um canal para o desconhecido, mas ela deve ser usada com cuidado e principalmente com muita reverência, desde o momento em que você vai abrir, quanto ao momento que você vai encerrar. Então, assim, se você quer aprender a utilizar a tábua Ouija, busque uma orientação de forma certa, como te falei. Não saia por aí utilizando a tábua sem saber chamar, sem saber fechar, porque você pode estar atraindo energias negativas para sua vida. Imagina se acontece com você a mesma coisa que aconteceu com a gente quando a gente era criança. Fica aí a dica, né? Mas aí vem realmente aquela curiosidade que eu coloquei lá no começo do nosso vídeo. Será que o Silvio queria se comunicar com o além? Será que ele queria alguma resposta? Será que ele queria saber se existia vida após a morte? O que será que ele acreditava, né? Ou será que ele comprou a tábua ali Ouija só por quesito de curiosidade? O que você acha? Bom, nosso vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.